Olá, maravilhindos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nesse período de quarentena? Eu não sei vocês, mas eu já engordei acho que uns 10 quilos. Saindo daqui, ó, eu não vou sair descendo a escada, eu vou sair rolando a escada até a academia. Bom, gente, mais brincadeiras à parte, hoje na nossa videoaula nós vamos falar sobre o texto... O quê? Sobre o texto? Texto? Fofoca? Ih, esqueci. Qual que é o tema da aula? Ai, gente, esqueci. Ah, deixa eu ver. Ah, tá lá em cima, ó. Qual que é, qual que é? Se você sabe de ler de trás pra frente, tu acertou. É o texto narrativo. Nós vamos comentar hoje. Nossa aula vai ser sobre o texto narrativo e quais são os elementos constituintes que todo texto narrativo tem que ter para ser um texto narrativo, certo? Assim como qualquer outro gênero textual, o texto narrativo, ele tem algumas características que são únicas e que fazem o texto narrativo ser aquilo que ele é. Bom, gente, então o que primeiramente tem que ter para ser um texto narrativo? Se é um texto e ele é narrativo, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é narração. Narração nada mais é do que a arte de contar histórias. E essa arte vem de muito e muito tempo atrás, desde a época em que as pessoas se sentavam em volta de uma fogueira e elas contavam histórias. Então, para ter um texto narrativo, eu tenho que ter enredo, personagem, tempo e espaço. Esses 4 elementos são os elementos essenciais para que haja então um texto narrativo. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber logo de cara é que um texto narrativo, ele pode misturar ficção com a realidade. Essa característica nós damos um nome que se chama verossimilhança. Anotou? Tu anotou? Vou falar de novo, ó. Verossimilhança. Verossimilhança nada mais é do que semelhança com a realidade. Por que a gente tem que fazer isso? Por que tem que ter necessariamente, então, verossimilhança no texto narrativo? Por quê? É essa característica que faz com que nós, leitores ou telespectadores, que a gente desenvolva uma questão chamada de empatia com a narrativa. Porque há algum tempo atrás, não sei se vocês se lembram, né? Bem que vocês são bem novinhos ainda, né, gente? Mas há um tempo atrás, nós só tínhamos os contos de fada com mulheres e homens que eram o tipo de beleza idealizado. Então, uma mulher, para se sentir bonita, ela tinha que ter um seguinte padrão. Primeiro que a gente tinha que usar a calça 38, não comer chocolate, minha amiga. Nem pensar. O cabelo tinha que ser aquele cabelo longo lá na cintura. E ele tinha que ser como, gente? Tonhonhonha assim? Não. Tinha que ser liso, esticado e eu tinha que ter os olhos azuis. E essa cutis aqui tinha que ser como, gente? Branquela. E aí o que acontece? Durante muito tempo a gente não conseguia desenvolver empatia com essas personagens porque a gente não conseguia alcançar esse tipo de beleza. Então, com o passar do tempo, a gente começou a renegar ou gostar menos desse tipo de história. Então, os autores percebendo isso, o que eles começaram a fazer? Eles começaram então a desenvolver personagens que fossem um pouquinho mais parecidos com a realidade. Isso fez com que a gente desenvolvesse a empatia. Então, aconteceu a mesma coisa com os homens, né? O homem também tinha um biotipo específico, ele também era alto, ele era forte, praticava esporte, sabia falar várias línguas, não tinha medo e também não chorava, tá? Então, essa era uma das características que o texto narrativo tem que ter hoje em dia, né? Bom, gente, e uma coisa que eu acho que tem que ficar muito claro para vocês é que é o seguinte: quando eu falo de texto narrativo, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma crônica, pode ser um conto, pode ser uma novela. Então, ele é uma tipologia textual que abarca vários outros gêneros textuais, assim por dizer. O texto narrativo, ele costuma se apresentar de uma maneira bem simples, numa transformação que ela se dá em 5 partes. Quais são elas? Eu vou acompanhar aqui com vocês. A primeira, que é a situação inicial. A situação inicial, como o próprio nome diz, é quando eu vou apresentar para o meu leitor
sobre o que a história vai falar. Geralmente é quando eu apresento fisicamente essa personagem, eu apresento onde, o espaço que vai acontecer essa história, se é num castelo, se é num quarto escuro, se é durante a madrugada. Então é aquela primeira impressão que o leitor vai ter a respeito da história. O segundo elemento é um acontecimento perturbador. Como assim? A vida daquela personagem estava toda bela, feliz e saltitante quando de repente acontece algo inesperado. Então, por exemplo, eu sou a Maravigold, sou uma princesa daqueles contos de fada. Eu adoro contos de fada, vou deixar isso daqui bem claro, viu? Assisto todos os desenhos da Barbie, mas não conto pra ninguém. Então, por exemplo, eu sou a Maravigold, vivo lá no meu castelo, estou enamorada pelo meu maravilhindo Gabriel, e aí nós estamos de casamento marcado. Só que no dia do casamento algo de inesperado acontece. O Gabriel comete suicídio. Então, gente, eu tenho um acontecimento perturbador. O que significa? Ele vai modificar a narrativa, que até então estava numa cadência de fatos que estavam acontecendo passo a passo. Então, a minha vida, né, a vida da Maravigold, era leve e feliz, ela estava super feliz porque tinha conhecido o amor da vida dela, só que no dia do casamento, o desinfeliz resolve cometer o quê, gente? Suicídio. Então, essa é a ação perturbadora. O que vai acontecer? Essa ação perturbadora vai me levar a um terceiro momento importante desse tipo de narrativa, que são as ações provocadas por este elemento perturbador. Então, o que acontece? Eu posso simplesmente ficar triste, depressiva, me trancar lá no meu castelo e nunca mais querer sair, ou eu posso virar uma pessoa amarga, fria, ou uma pessoa que começa a desconfiar das pessoas, ou eu posso fazer outra coisa, eu posso deixar de ser tão ingênua assim e posso querer começar a investigar. Será que o meu maravilhindo realmente cometeu suicídio? Será que foi alguém que não gostava de mim, que não torcia pela minha felicidade? Ou será que o Gabriel realmente está morto? Então, eu vou fazendo o quê? A personagem ela vai mudando ao longo da história devido a esse acontecimento perturbador. Até que nós vamos chegar ao quarto passo. O que é o quarto passo? É quando eu vou ter um elemento que vai restaurar o equilíbrio. Então, é aquele momento que eu, ou de fato, descobri que realmente o Gabriel estava doente há muito tempo, ninguém havia percebido, e, por exemplo, ele só iria casar comigo por obrigação pela família dele, mas na verdade ele gostava de outra mulher, e como ele sabia que ele tem um casamento infeliz, ele resolve tirar a sua própria vida, ou não, ele tinha um amigo que era o padrinho dele e que ficou com muita inveja porque ele estava muito feliz e decidiu se vingar do amigo. Ó, então o que vai acontecer? A Raquel vai finalmente ter... A Raquel não, mentira, a Maravigold. A Maravigold finalmente vai ter a solução do conflito dela. Ela vai poder saber o que de fato aconteceu com o maravilhindo dela. Quando isso acontece, nós estamos no quarto elemento que está naturalmente ligado ao quinto elemento. Qual que é? Que é a situação inicial. Como é que vai ser a minha vida? Eu vou continuar levando a vida como eu tinha antes dessas ações acontecerem? Ou a minha vida vai mudar? Eu vou começar a enxergar a vida de uma outra maneira. Então, são esses 5 elementos. Então, situação inicial, um acontecimento perturbador, as ações provocadas por esse acontecimento, um elemento que vai restaurar o equilíbrio e o quinto aí, que vai ser a situação inicial, que vai falar para mim se vai restaurar toda essa narrativa. Bom, gente, então agora a gente vai falar de um elemento específico que é uma das partes que eu mais gosto, que é o conflito. No conflito, muitas pessoas acham que o conflito é só uma questão mesmo de relação entre pessoas, mas não. O conflito pode ser um jogo de interesses, ele pode ser a respeito de um sentimento, ele pode ser através de um objeto. Então, o conflito é tudo aquilo que vai desequilibrar as ações, a vida daquela personagem até aquele momento. Você tá prestando atenção? Será mesmo? Então, gente, continuando. O conflito, ele nada mais é
do que criar no leitor ou no telespectador a curiosidade, que também vai estar relacionado com os outros elementos que constituem o texto narrativo, né? Que é a introdução, a complicação, o clímax e o desfecho. Então, esse conflito pode ser uma oposição entre os elementos que constituem os fatos da história, os ambientes, tá bom? Deu para entender? Vocês entenderam? Tem certeza? Anotou? Bom, gente, agora um elemento que eu acho sensacional é o clímax. O clímax é aquele momento de maior tensão da história. E aí o que acontece? Ele também serve para despertar a curiosidade do leitor. Sabendo disso, as séries de televisão, as novelas, e qualquer outro filme que vai ter aí uma trilogia, uma continuação do primeiro filme, o que eles fazem? Eles fazem justamente isso, eles terminam aquele momento crucial da história que a gente fica doido para saber o que vai acontecer. Um grande exemplo aí, podem me julgar, por favor, eu sei que eu vou ser julgada por isso, é o livro Crepúsculo. A autora teve uma grande sacada. O que ela fazia? Toda vez que ela iria lançar um próximo volume, o que ela fazia? Então, vou lançar o volume 1. Ela ia e escrevia, né, todo o livro lá, a narrativa do primeiro volume, e quando acabava, o que ela fazia? Ela colocava pelo menos 3 capítulos do próximo livro. O que acontecia, gente? A gente ficava louco para saber quando que ia ser o lançamento do livro, e aí ela conseguiu ter sucesso do que, gente? De vendas, tá? Porque ela fazia isso. O que ela conseguia fazer, gente? Despertar a curiosidade. Então, as séries, elas sempre fazem isso com a gente. Então, por exemplo, uma série aí que eu sei que vocês adoram, né? Que vocês assistem aí, que eu também já assisti, vou confessar aqui. É Elite, né? E os Vikings. Gente, essa série que eu tô assistindo dos Vikings agora, do rei Ragnar Lothbrok, né, amor? Fala assim? Me corrijam. Isso. Me corrijam aí o meu inglês. E ele faz justamente isso. Ele sempre acaba naquele momento que você fala, nossa, o que ele vai fazer? E isso faz com que a gente continue acompanhando a história. Sabendo disso, os diretores fazem justamente o que, gente? Eles cortam a cena naquele momento que a gente fala assim, meu Deus, o que vai acontecer, tá bom? Então esse é o clímax, por isso que a gente diz que é o momento de maior tensão da história, quando a gente tá quase para descobrir qual vai ser o desfecho daquela história que a gente está acompanhando há tanto tempo. Uma série que conseguiu fazer isso assim tremendamente bem, que a gente também acompanhou da vida. E a gente ficou muito triste quando acabou e a gente não gostou muito do final. Foi de GOT, né? De Game of Thrones. Gente, que série foi aquela? Contem pra mim, aquela rainha louca, linda, maravilhosa. E aquele herói, ai meu Deus, vou me controlar, gente, meu marido tá ali. E aí, nós chegamos finalmente ao desfecho da história. Como eu estava falando para vocês, que pode ser um desfecho que pode ser surpreendente, bom, ruim, inusitado. O único tipo de desfecho que pra gente é ruim é quando a história acaba com um final que você fala, mas nossa, nada a ver, não seguiu nenhuma sequência lógica da narrativa. Ou quando ela acaba abruptamente, de repente alguém foi lá e levou um tiro e você fala, mas quem levou um tiro? De onde que saiu? Quando a gente não tem ideia do que aconteceu. Então, um desfecho nada mais é do que a solução final daquele conflito. Mas antes da gente chegar aí ao desfecho dessa história, geralmente nós temos uma coisinha chamada de progressão. O que é progressão? São vários acontecimentos que vão fazendo com que a história ela mude, que a gente consiga acompanhar a evolução daquela personagem. Podem perceber que todo herói, que toda heroína, ele nunca consegue chegar ao seu destino final com o quê, gente? Com facilidade. Não dá, né, minha gente? Ele tem que inventar. Eita, ele tem que enfrentar algum que, gente? Algum perigo, alguma coisa tem que acontecer com ele no meio do caminho. Porque se for muito fácil, o que a gente faz? A gente não quer assistir, né? Porque a gente gosta de ver o que, minha gente? É o povo numa boa sofrência, né? Maria Mendonça que o diga. Gente, não fui eu que caí numa peripécia? Que Maria, o que, minha filha? Maria é Maria de Maria e João. É Marília Mendonça, professora. Aprende maravilhoso. Então, gente, então essas peripécias
são esses acontecimentos inusitados para que torne ainda que a gente queira assistir a história para saber como é que vai acabar o final daquela personagem. Muitas vezes a gente torce ou a favor ou contra, e quando isso acontece, é porque é sinal de que o escritor escreve bem. E aí, como eles não são bobos nem nada, o que eles fazem, gente? Também não é só porque eles são bobos nem nada. É porque a gente não consegue contar a história toda de uma vez. Então, por isso que a gente divide a história em episódios ou em capítulos, para que a gente consiga ter uma coisa chamada encadeamento de ideias. Anotou? Anota aí, segunda dica. Encadeamento de ideias. Por quê? Quando a gente faz um texto que ele é muito curto, a gente acaba se perdendo ou a história fica meio sem pé e sem cabeça. Então, justamente para que não fique sem pé e sem cabeça, a gente acaba dividindo aí de uma forma até mais didática para a gente acompanhar as personagens, os episódios ou os capítulos. E aí, eu preciso escolher, então, um foco narrativo. O que é o foco narrativo? Gente, foco narrativo nada mais é quando eu escolho quem é que vai contar a minha história. Qual a importância disso? Gente, é muito importante. Quando você vai pensar em contar uma história, a primeira coisa que você tem que decidir é quem vai contar a sua história, tá? Então, você pode escolher 3 tipos de narradores. O primeiro narrador é o narrador personagem. Qual que é a importância dele? O narrador personagem é aquele que participa da história e conta ao mesmo tempo. E qual que é a vantagem e ao mesmo tempo desvantagem? É que quando eu tenho um narrador que ele é personagem, o olhar dele é um olhar subjetivo, ou seja, ele pode induzir o leitor ao erro. Sabe aquele tipo de filme que você acompanha toda a história? Eita, você acompanha toda a história e que você acha que a menina é boazinha, coitado do marido dela que trata ela muito mal, igual a jumenta, e aí quando chega no final da história você descobre que ela é uma sem vergonha e que na verdade o cara ali era um santo e que depois resolveu virar um terrível para poder se livrar das garras da mulher. Então, é esse tipo de história. Então, o narrador personagem, ele tem essa possibilidade, ele manipula o seu leitor, podendo tanto puxar a sardinha para o seu lado, quanto ele também pode incriminar uma outra pessoa que ele não gosta, tá? Então, o narrador subjetivo faz isso com a gente, que nada mais é do que o narrador personagem, que quando a gente narra e conta a história em primeira pessoa. Um grande exemplo na literatura que a gente tem é a história do Dom Casmurro, tá bom? Procurem aí, inclusive vou fazer uma resenha, não vou falar aqui nesse vídeo, porque eu vou fazer uma resenha sobre esse livro Dom Casmurro que eu adoro, tá bom? Gente, um exemplo que eu gosto muito, que eu pedi aqui pra meu maravilhindo me lembrar, o nome do filme se chama A Garota Exemplar. Gente, no início do filme, a gente fala assim, gente, mas que marido terrível, tá traindo a mulher tá sumida, tá desaparecida, como que ele tá lá com outra? Ele não demonstra nenhum sentimento. E aí depois, minha gente, o que o diretor do filme faz? Coloca a versão agora do homem. E aí a gente fala, caraca, mano, essa mulher é do demônio, não é possível. Só que aí, gente, aí a gente já acha que a gente já sabe, né? Toda a história, né, amor? Que a gente sabe todo o enredo. Como é que acontece? A gente não sabe de nada. Chega lá, o autor dá com tapa na nossa cara e fala, meu filho, tu acha que tu é inteligente? Tu não é inteligente, não. Vai estudar. Vai assistir as aulas da Maravigosto pra você aprender o que é narrador personagem, tá bom? Gente, agora o narrador que é mais comum é aquele narrador que a gente chama de observador. O narrador observador, ele é contado em terceira pessoa. O que acontece? É aquele narrador que não participa da história diretamente, ele só observa. Por isso que a gente pode dizer que ele tem um distanciamento e que a sua narrativa ela é mais impessoal. Esse tipo de narrador é o mais comum na literatura e nos filmes de hoje em dia. É o mais comum, o mais tranquilo de todos. E ele também é legal, por quê? Porque ele deixa com que o leitor participe da história e que o leitor tome o seu posicionamento, que ele saiba, que ele pense por si só, conforme ele for juntando as pecinhas do quebra-cabeça da narrativa, que ele mesmo possa decidir se aquele personagem é tão bonzinho quanto parece ou será que não? Não, aquele ali eu tô desconfiado. Todo mundo que é bonzinho demais, tem alguma coisa de errado.
Gente, um grande exemplo que a gente pode dar são os contos de fada. Nos contos de fadas, a gente tem um narrador contando aquilo que está acontecendo ali com a personagem. Então, a diferença entre o narrador personagem e o narrador observador, primeiro, narrador, ele conta e participa da história. O observador, ele só conta aquilo que ele observou. Porém, ele também, a gente pode dizer que ele é um pouco imparcial, não completamente. Por quê? Como ele só narra aquilo que ele observou, ele não sabe de fato tudo aquilo que aconteceu. E aí nós vamos ter então o narrador onisciente, que eu costumo dizer que ele é como se fosse o nosso bondoso Deus. Por quê? É aquele que sabe de tudo, inclusive dos sentimentos e do fluxo de consciência. Anota aí, ó. Fluxo de consciência, terceira dica. O fluxo de consciência nada mais é do que os pensamentos das personagens. O personagem ele não consegue esconder nada, então ele sabe do passado, do presente e do futuro, porque ele consegue saber também aquilo que aquele personagem está imaginando, tá bom? Então eu sempre costumo dizer que é como se ele fosse o nosso bom Deus. Bom, já que eu escolhi então o narrador, eu vou ter então agora 3 tipos de discurso, que são eles: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. O discurso direto vai ser quando a própria personagem fala, e para isso o autor vai utilizar verbos de elocução. O que são verbos de elocução? Servem para anunciar a fala da personagem. Então, por exemplo, o Gabriel estava andando certa manhã quando de repente avistou a Raquel Ellen pela primeira vez e ele disse: dois pontos. Meu Deus, vou casar com esta mulher. Ó, não foi assim que a gente começou a namorar. Mas daí já é um vídeo para outra. Eita, essa já é uma história para outro vídeo. Bom, e o discurso indireto? O discurso indireto é quando o narrador fala da personagem. Ai, agora deu nó na cabeça. Ó, gente, esse exemplo vai estar aqui na minha aula, ó. Ele agradeceu muito e disse a Henrique que ia dar uma voltinha para escolher o seu apartamento. Então, nesse momento, eu tenho também os verbos de elocução, porque eu consigo identificar quando que é a voz da personagem e do narrador. E o discurso indireto livre, que é um dos mais complicados de serem feitos, mas que é possível também, mas quase que não se usa mais, é quando eu tenho a união da fala da personagem e do narrador. Só que eles ficam tão misturados, que a gente não consegue identificar aonde é a fala do narrador e onde é a fala da personagem. Por quê? Porque ele não faz o uso dos verbos de locução. Então, retomando, discurso direto, quando a própria personagem fala; discurso indireto, quando o narrador fala a fala da personagem; e discurso indireto livre é quando eu tenho a união dos dois, da fala da personagem e do narrador, porém eu não tenho os verbos de elocução. E aí, quando eu tenho discurso direto e discurso indireto, eu tenho o que, gente? O diálogo. E qual que é a importância do diálogo, gente? É através do diálogo, é através da fala que eu consigo já criar uma imagem na minha cabeça de como é aquela determinada pessoa emocionalmente, o que ela deseja, quais são os anseios, se ela é uma pessoa que é estudada, se não, tá? Então, quando eu tenho diálogo, eu consigo perceber quais são os sentimentos daquela pessoa e como é a maneira que ela pensa. Então, o diálogo, ele é muito importante. E aí, minha gente, chega a parte que eu mais gosto. Não sei se vocês repararam, mas a minha apresentação na primeira aula aqui de vocês. Eita, apresentação na primeira aula. Na apresentação do PowerPoint de abertura, gente, o que eu coloquei? A foto do Ultimato. E quem é meu aluno sabe que o personagem que eu mais gosto da Marvel, quem é? Ai, meu Deus do céu, vou apanhar agora. É o Thor, minha gente. E por que eu gosto do Thor? Porque o Thor é o tipo de personagem que, além de ser um deus, ele é lindo, meu Deus, quando ele tá sem aquela camisa, foca, Raquel. Então, ó, quando ele tá lá... me perdi, gente, não consigo. Ele é muito bonito, me desconcentrei. Gente, desculpa, tive que parar o vídeo que eu não consegui aqui. Eu tava já aqui, ó. Ai, senhor. Então, o que acontece? Eu coloquei lá pra abertura
dos Vingadores e o personagem que eu mais gosto é o Thor. Além dele ser muito bonito, qual é a outra característica que eu gosto muito dele? Ele tem falhas também. Então, no início, ele aparece mesmo como filho dos deuses, que ele tem poder, tem o irmão pelo qual ele briga. Né, que é um irmão que não é tão bom assim, depois ele acaba descobrindo que ele tem uma irmã que também não é nada gente fina, e aí o que acontece? Quando ele perde, né, o reino dele, Asgard, ele fica sem chão, e aí ele se entrega aos vícios, começa a beber, né, tanto é que no Ultimato ele tá, né, com aquela barriguinha sexy de chopp, mentira que não tem sexy de nada aquela barriguinha, e aí o que acontece? Depois ele restaura, volta pro equilíbrio dele, participa de novo lá dos Vingadores, decide salvar a Terra. E depois que ele obtém sucesso, o que ele acaba fazendo? Ele acaba então se juntando lá àquela outra lista, os Guardiões da Galáxia, e decide seguir a vida dele por várias aventuras, tá? Então, quando a gente tem os personagens, a gente tem alguns tipos de personagens. Então, a gente tem o que a gente chama de protagonistas, antagonistas e personagens secundários. O protagonista é o personagem principal, é aquele que recai a maior parte da ação. Antigamente, os personagens protagonistas sempre eram os bonzinhos, hoje em dia não existe mais isso, tá bom? O protagonista pode ser tanto bonzinho quanto aquele que é malvado. Um grande exemplo que eu sempre gosto de dar para vocês é o filme A Malévola, né? E aí ela conta a história do porquê que ela se tornou uma pessoa má. Então, uma coisa muito interessante é que todo antagonista, ele foi uma pessoa boa e aconteceu alguma coisa com ele que o tornou um antagonista. Isso é muito importante da gente saber. Então, o protagonista é aquele que é o personagem principal e o antagonista é qualquer personagem que vai ter uma luta direta com o protagonista, tá? Então ele também é responsável por criar aquela tensão, por desestabilizar a vida lá daquela personagem. E por último, os secundários, que são aqueles personagens que a gente costuma dizer que têm menor importância na história. Porém, se eles não existissem, alguns elementos da história ficariam soltos. Então a gente precisa sim desses elementos, desses personagens, desculpa, para que a narrativa tenha uma cadência de ações. Bom, agora a gente vai falar sobre uma parte que eu gosto muito, que é a questão da caracterização, ou que eu chamo também da descrição. O que acontece? Quando a gente vai criar uma personagem, a gente tem que criar pensando que ela tem que ter alguns elementos que vão diferenciá-las das demais personagens, porque a principal função da descrição é criar na nossa cabeça uma imagem. E aí a gente vai poder dividir ela em 3 tipos. Tem as personagens que vão ser indivíduos, aquelas que vão ser caricaturas e aquelas que vão ser típicas. O indivíduo é aquela que possui características que são marcantes. Como assim? É aquele personagem que quando você faz a descrição, você já sabe quem ele vai ser, porque nenhum outro personagem vai ter essa mesma descrição. Gente, eu parei aqui, eu tava pedindo ajuda pros universitários, no caso aqui pro meu maravilhinho, mas não adiantou, gente, eu parei de novo em quem? No Thor. Então, por exemplo, ó, quando eu falo que ele é filho de deuses, que ele tem um irmão que briga por ele, depois que ele tem uma irmã que é extremamente malvada, que também quer tomar o reino dele, que ele tem um martelo, todo mundo, e que ele faz parte do grupo dos Vingadores, todo mundo já sabe que é o Thor. Então é uma característica que é marcante. Quando eu faço a descrição desse personagem, eu não consigo confundir com mais nenhum. Diferente de, por exemplo, você falar assim, ele tem uma capa vermelha. Pode ser o Superman? Pode ser o Chapolin. Então só isso não o torna um personagem único, tá? Não o torna um indivíduo. Bom, a segunda tipo de personagem é aquela que a gente fala que é caricatura, é quando eu tenho os traços dessa personagem exagerados. Lá no slide eu coloquei até pra vocês o personagem aqui do... Personagem não, né? O Obama, tá? Então uma das características dele é que ele tem um queixo, né? Bem acentuado. Então, por exemplo, a professora Raquel tem um narizinho, eu vou fazer um narigão nela, ou ela tem uma orelha um pouquinho mais avantajada, eu vou fazer uma zoreba assim, ó, parecendo que ela é o Dumbo. Então, a caricatura é quando eu exagero alguns traços. E eu tenho também as personagens que são típicas. O que são personagens típicas? São aquelas que vão representar uma determinada camada da sociedade. Então, por exemplo, eu tenho o Jeca Tatu, eu tenho os índios, né, durante um tempo aí que vocês vão estudar o ano que vem, provavelmente, na literatura brasileira, que a gente teve um movimento chamado de regionalismo, onde os nossos autores queriam exaltar, de fato, as belezas que
que o Brasil tinha, e nada melhor do que o índio. O índio era tratado como um herói. Então, são esses 3 tipos de personagens que a gente também pode desenvolver através da descrição. Gente, ainda bem que eu tenho um universitário aqui em casa, né? Porque meu marido acabou de me corrigir. Da onde que você tirou, minha filha, que o Chapolin tem capa? O Chapolin não tem capa, ele tem um rabinho, tá? Que parece com um coelhinho. Mas ele falou que tem o Supercão, tá, gente? Supercão e aí o Superman, os dois têm capa vermelha, tá bom? Correção aí, anote aí, dica. Pesquise antes de falar. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução das personagens. As personagens, a gente tem 2 tipos que a gente pode classificar também, que são as personagens planárias, né, plano, e as esféricas, uma bolinha. Eita, isso aqui tá parecendo mais outra coisa. Uma bolinha. As planárias são aquelas personagens que elas não mudam, elas são estáticas. Elas continuam as mesmas do começo ao final da história. Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar é da Turma do Chaves. Eles estão sempre do mesmo jeito. Inclusive até as roupas, eles não mudam, tá? E as personagens esféricas ou evolutivas são aquelas que vão mudando conforme a história vai passando. São aquelas que o caráter delas vai sendo formado, vai sendo forjado ao longo da narrativa, tá? E aí o autor, ele pode escolher de que maneira que ele vai apresentar essas personagens. Pode ser da maneira implícita ou da maneira explícita. Implícita é aquela que ele vai revelando pra gente como é que vai ser aquela personagem conforme a gente vai lendo os capítulos. Então a gente vai juntando o aspecto emocional, o aspecto físico, ele não dá logo de cara pra gente. Diferente de quando o narrador ele faz o quê? Ele dá explícito, então é aquele tipo de narrador que logo no início do capítulo ele vai falar: ah, ela tem 1,68 m, tem 34 anos, é casada, tem um filho, é casado com boy magia. Então funciona desse jeito. Então a gente pode ter ou implícito, que a gente tem que acompanhar os capítulos para formando a imagem dessa minha personagem, ou explícito quando o narrador dá logo de cara pra gente as características dessa personagem. Bom, e aí agora eu preciso de um tempo para contar essa história. O tempo da narrativa ela vai ser dividido em 2. O cronológico e o psicológico. O cronológico, como o próprio nome diz, vem de cronos, vem de ideia de tempo. Então, o tempo ele vai aparecer de maneira explícita no texto, ou seja, vai estar grafado lá. Então, por exemplo, em abril de 1875, numa manhã de domingo, em uma tarde chuvosa, é aquele que você consegue entender que houve a passagem de tempo, que aquela personagem foi amadurecendo. E eu tenho o tempo psicológico. Então, por exemplo, eu estou aqui assistindo às aulas da Maravigold. Como eu amo a aula da Maravigold, eu nem vi que já deu quase 30 minutos de aula, tá? E aí o que acontece? O tempo passou, ó, voando, mas quando eu tenho que ir lá para academia para perder aqueles 10 quilos de banha que eu ganhei durante esse período de quarentena, minha gente, a aula tem só 50 minutos, mas parece que vai chegar dezembro, mas que não vai dar meio-dia e 50 para ir embora da academia. Então o que acontece? O tempo psicológico é a maneira como a personagem entende a passagem de tempo. Então quando eu gosto de alguma coisa, o tempo passa voando, e quando eu não gosto, dá dezembro, mas não chega no final daquela atividade, tá bom? E aí dentro disso a gente pode usar também 2 recursos que são fantásticos, que um é o flashback, que é quando a gente pode voltar no passado, e o flash forward, quando a gente avança para um futuro. Um filme que vocês não devem se lembrar, nem devem conhecer na verdade, é o De Volta para o Futuro, onde a gente tem um cientista que tem uma máquina do tempo, que é um carro, que é o DeLorean, tá? Ai, é muito legal, quem puder assistir, assista que vale a pena a indicação. O flashback, então, quando a gente volta no tempo. Qual que é a vantagem da gente ter o flashback? Gente, o flashback, ele serve, às vezes, como é uma memória, ele serve para elucidar acontecimentos que ficaram meio sombrios. Um texto narrativo que usa muito isso são os de crimes policiais, de suspense, de terror, porque isso serve para voltar no tempo, para rever um caso, quando a gente faz passo a passo da constituição do crime, tá? Então serve para apresentar uma nova prova, para elucidar um caso, para solucionar um enigma ou esclarecer alguma coisa. E o flash forward é quando a personagem se imagina, né? Ai, Deus, daqui no dia do meu casamento, lá no campo, quem acertou? É lá no campo, né? Então, quando eu imagino o que vai ser da minha vida no futuro. Então, é o flash
forward. Então, flashback, volta ao passado, flash forward é quando eu imagino aquela personagem no futuro. E o último elemento que nós vamos ver hoje é o espaço. Muita gente menospreza essa escolha, mas é uma das escolhas mais importantes, minha gente. Por quê? É no espaço que eu vou constituir a minha personagem. Como assim, professora? É quando o espaço ele vai influenciar diretamente na ação dos personagens, na maneira como ela se veste, na maneira como ela fala, na maneira como ela se porta. Então, a escolha do espaço ou do cenário é um dos elementos mais importantes. Por quê? Uma pessoa que nasceu pobre no interior de uma cidade, ela vai falar completamente diferente de uma pessoa que nasceu no centro de São Paulo, tá? Então, a escolha do cenário, ela é essencial para a constituição da narrativa. E como eu disse para vocês, a aula chegou ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, de deixar aquele like, de compartilhar e o mais importante, gente, de estudar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Desliga a câmera. Não consigo, desinfeliz. Desliga. Desliga, desliga.